geral do projeto. Elcio, meu amigo Elcio Batista, que é o nosso secretário da Coordenadoria da Juventude, né? A Lindomar Soares, que é a nossa coordenadora também adjunta aqui do projeto. Ana Célia, nossa coordenadora adjunta, ela que essas são as responsáveis por toda a organização de tudo isso daqui. O Normando, que é o nosso supervisor de ensino, me ajuda aqui. Selene e Lara, por favor, compareçam. A Lara é a presidente do CUCA e a Selene trabalha também na coordenadoria, assessora da coordenadoria da juventude, tá certo? Coordenadoria da juventude, que o Elcio vai falar um pouco mais, que isso aqui é apenas um dos projetos que a coordenadoria da juventude trabalha com os jovens aqui. Passo a palavra aqui para o meu amigo Elcio, para ele falar um pouco mais sobre a coordenadoria. Boa tarde a todos e todas, tudo bem? Na verdade vai ser muito rápido, muito breve, apenas para desejar boas-vindas a todo mundo que está chegando agora na Academia Enem. Ao mesmo tempo, agradecer a todos aqueles que estão acreditando no projeto. A gente acredita que esse projeto é muito importante para a cidade, é muito importante para a vida de toda a juventude na nossa cidade. Ele é parte de toda uma política pública que a gente está construindo e vai construir ao longo dos 4 anos, e quer muito a parceria de todos vocês. Então sejam todos bem-vindos, em nome do prefeito Alberto Cláudio. A gente acredita que nós vamos transformar essa cidade através da educação. O Academia Enem é um projeto de educação, ele tem uma parte presencial, tem um site que vocês devem acessar, conhecer, frequentar. Esse site ele traz muitas informações, e nos próximos 4 anos a gente vai ter um grande portal da juventude na nossa cidade, voltado para atender os interesses, os sonhos, os objetivos da juventude na nossa cidade. Então, obrigado a todos que acreditaram no Academia Enem. Continue vibrando. Dia 25 e 26 é o Enem, mas a gente vai até dezembro. Obrigado, gente. E lembrando também que o nosso projeto Academia Enem, que a coordenadoria da juventude toma conta do nosso projeto, né? E o Instituto CUCA, a Lara depois vai vir aqui com mais calma para mostrar um vídeo institucional do Instituto CUCA, dos outros CUCAs que ainda virão por aí, abrilhantando cada vez mais a educação aqui do nosso estado. Tá joia? Galera, a gente vai falar hoje um pouco, na minha aula de hoje, eu acho que seja o assunto, não é um dos não, é o assunto mais importante para o Enem. Porcentagem, certo? Pode ter certeza, esse é o assunto que você não vai poder perder nenhuma das 15 questões que cai. 15 questões. De 45 questões, se você não souber porcentagem, você perde logo de cara 15 questões. Essas são as questões que você vai acertar na prova, que você tem que acertar na prova. Porque apesar de ser um assunto que não tem muita fórmula, e a gente ganha com isso, né? Não tendo fórmulas para a gente trabalhar, a gente vai simplesmente pensar um pouco, e uma continha, na maior parte das continhas, é uma multiplicação e uma divisão. Mas, quando a gente fala que apenas uma multiplicação e uma divisão resolve o problema, isso tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, como outro colega meu, na vez passada, falou aqui, às vezes, eu fico muito triste quando eu chego no mercantil, no supermercado, ou no mercadinho, geralmente mercadinho, né? No supermercado já é tudo eletrônico, mas o mercadinho, às vezes, você vai comprar alguma coisa e às vezes não imprime a nota fiscal. Anotaram? É para a gente pedir a nota fiscal, para a gente contribuir, para levar para as instituições de caridade. Eu faço sempre isso. Mas às vezes, principalmente mercadinho, você vai lá e tal, mercadinho de bairro principalmente. Você compra, não tem nota fiscal, aquele papelzinho, só com a nota, né? E muitas vezes, quando a nossa amiga, a Caixa, quer dar o troco para a gente, às vezes ela diz assim, ó, comprei aqui um todinho, foi R$1,50, e comprei aqui um biscoito, foi R$1,50. Aí ela não quer botar na nota fiscal, ela vai fazer a conta. R$1,50 mais R$1,50, aí me dá uma tristeza tão grande quando ela vai pegar a calculadora para fazer essa conta. E ela pega a calculadora, R$1,50 mais... Quer dizer, são continhas que a gente está tão viciado na calculadora, que muitas vezes não é nem que ela não saiba fazer. É que ela já está acostumada que qualquer conta ela pega a calculadora. Independente dela saber ou não saber fazer essa conta de cabeça, como a gente fala, né? Então, porcentagem, pessoal, muitas vezes a conta é de cabeça. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Primeiro, quando eu falo de porcentagem, que a nossa
nosso título aí, eu coloquei como a capa da apostila de vocês. Qual é a página da apostila, pessoal, por favor, que eu estou sem a apostila aqui. 16, né? 36, página 36, tá? Você vai se deparar, muitas vezes, você vai se deparar com o símbolozinho da porcentagem em tudo que você vê. Todo dia eu aposto como você se depara com alguma coisa que tem um símbolo da porcentagem no meio. É ou não é? Você vai no próprio celular, a maioria dos celulares, ele vai dizer lá a carga da bateria, né? Lá no cantinho ali, ó, aquele celularzinho, esse é mais chique, esse celular, né? É aqueles iPhone, né? Lá em cima, ele vai lá, 38% de bateria. O que é que isso quer dizer? 38% de bateria, né? A porcentagem, pessoal, ela representa a parte de um todo, a parte de um todo. Por exemplo, se eu lhe der um pedaço de chocolate, uma barra de chocolate, nessa hora depois do almoço é bom, né, a barra de chocolate? Numa barra de chocolate, aí você quebra a barra bem no meio e come a metade da barra. Quando você vai comer parte daquela barra, se não é a barra toda, é parte da barra, nós dizemos que você vai comer uma fração da barra, não é isso? O que é comer uma fração da barra? É comer um pedaço da barra, mas não é ela toda. Pode até ser ela toda. Se eu disser assim, qual é a fração da barra que representa a barra toda? 1. 1 é uma barra. Agora, se eu comer metade da barra, qual é a fração que representa a metade da barra? 1, tracinho, embaixo o 2, que a gente chama de 1 meio, né? 1 sobre 2, ou 1 meio. Quando você vira o número 1, um tracinho embaixo, o 2 embaixo, isso representa o quê? 1 dividido por 2. Você vai pegar uma barra e vai dividir em duas partes. Se você comer 1/3 da barra, o que é 1/3? 1 dividido por 3. E 1/4? 1 dividido por 4. E 1/5? 1 dividido por 5 e assim por diante. Nós representamos esses denominadores, quando falamos em fração, dessa forma, como número ordinal. O dobro, o triplo, o quádruplo é multiplicando. E metade, 1/3, 1/4, 1/5 é dividindo. Outra maneira de representar fração é com o símbolo de porcentagem. Mas uma coisa é importante, ó, toda vida que eu falar por cento, por quer dizer o quê? Dividido, certo? Ó, dividido por. Agora, por cento, dividido por 100. Então, quando eu falar 30%, que fração isso representa? 30 dividido por 100, tá legal? Então, na nossa brincadeira de fração, a gente vai começar assim, ó. N%. Esse N é para simbolizar um número qualquer, tá certo? Um número qualquer. N%. Então, o que é N e esse símbolozinho de por 100? É N por 100, ou N dividido por 100. Tá claro isso aí, pessoal, para vocês? Estamos falando de porcentagem, ó. Vou fazer uma perguntinha básica, tá? A porcentagem sempre é o quê? A parte de um todo. 1 meio é a parte de um todo? É. 1 meio é a parte de um todo? 1 meio? É. 1 meio significa o quê, 1 meio? Tu tem uma barra completa, e comeu meia. Então, 1 meio representa metade de um todo, é ou não é? 1/3 representa o quê? A terça parte de um todo. Eu dividi em 3 partes e peguei uma. Não é assim? Porcentagem também quer dizer uma parte de um todo, mas com uma diferença. Toda vida que for porcentagem, o todo é 100. Essa é a diferença. Ó. Quando eu falo 1/3, o todo é quanto? 3. Eu tenho 3 pedaços e comi 1. 1 de 3. Quando eu digo 1 sobre 4, 1/4. Eu estou dizendo o quê? Que eu tenho, o todo é 4. Eu estou comendo um pedaço de 4. Mas quando eu digo 30%, né, 30 sobre 100, o todo é 100. E eu estou pegando 30. Sempre que eu falar por cento, eu estou pegando 100 e estou tomando uma parte desse 100. Tá legal? Mas entendam, ó, as frações são equivalentes. Quando eu digo 1 meio, você concorda que dizer 1 meio é a mesma coisa que dizer 2/4? Ou seja, 2 sobre 4. Em outras palavras, ó, dividir em 4 e pegar 2 é o mesmo que dividir em 2 e pegar 1, não é não? Se eu pego a mesma coisa, ó, parto no meio e pego 1, é 1 meio. Mas se eu pego a mesma coisa e divido em 4 e pego 2, eu peguei 1 meio também. Então eu tenho várias frações que querem dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho aí, ó, 40%, o que quer dizer 40%? 40 dividido por 100.
Tá legal? Agora, 40 dividido por 100, eu posso cortar um zero de cima e um zero de baixo? Se eu cortar um zero de cima e um zero de baixo, o que é que fica? 4 dividido por 10. Pois 4 dividido por 10 quer dizer a mesma coisa que 40%, não é não? E se eu pegar o 4 dividido por 10 e cortar o 4 e o 10 dividindo por 2, cada fica 2 dividido por 5, pois 2 quintos quer dizer a mesma coisa que 4 décimos, que quer dizer a mesma coisa que 40%. Tá legal? Agora, se eu pegar o 40 e dividir por 100, aquela continha de divisão, vai dar quanto? Ó, 0,40, como vocês estão vendo aí. Então, 0,40 quer dizer a mesma coisa que 40 dividido por 100, ou 40%. Tá joia? Já se for 4%, pessoal, como é que seria 4%? 4 dividido por 100. Sempre a porcentagem é de alguma coisa. Eu nunca vou dizer assim, não. Ó, pessoal, quanto é 40%? Eu vou dizer assim, ó, quanto é 40% do meu... Quanto é 40% do que você leva para a escola para merendar? Ixi, professor, é pouco, ó, é zero, que não leva nada, né? Mas quanto é 40% do preço da gasolina? Então sempre você vai calcular a porcentagem em cima de um valor, tá legal? E sempre guarde uma coisa, o de é vezes. Ou seja, como é que eu calculo 40% de 80? 40 dividido por 100 multiplicado por 80, tá certo aí? Você já vê na frente, ó. Por exemplo, 40% dos 8 mil alunos da Academia Enem não faltaram um só dia. Olha aí que maravilha, né? Será que é verdade isso, hein, pessoal? Olha, eu quero que vocês não faltem nunca, só em casos extremamente necessários, tá bom? Para que a gente não possa, primeiramente, eu vou já falar para vocês aqui algumas informações importantes para os nossos tablets que a gente vai concorrer lá no final, né? Uma delas é que não haja faltas. Então começamos a contar agora no mês de agosto. Vamos ter um certo número de faltas que vai impedir você de ganhar o tablet. Então não faltem, tá bom? Depois eu falo sobre isso. Mas vamos lá, ó. Se 40%, galera, de todos os 8 mil alunos inscritos no Enem, o Alcance é outro projeto, né? O Enem, tá certo? No Academia Enem. Quantas pessoas são esses 40%? Como é que eu calculo isso, galera? 40% de 8 mil. Vamos lá fazer essa conta, ó. Você vai colocar 40%. O que é 40%? 40 dividido por 100. O dia é o que? O dia é vezes. O dia é uma multiplicação. Então, 40 dividido por 100 vezes quanto? Eu calculo a porcentagem de algum valor usando a multiplicação. E como é que faz essa conta, hein, pessoal? 40 dividido por 100 vezes 8 mil. Entenda uma coisa, ó, esse 8 mil, ele é um número inteiro, não é, pessoal? Ou ele é uma fração? Mas ele pode ser uma fração? Se eu botasse assim, pessoal, 8 mil dividido por 1, fazia diferença? Não, continua sendo 8 mil. Então quando eu tenho 8 mil, imagine que pode ser assim, ó, 8 mil dividido por 1, sem problema nenhum. Então quando eu vou multiplicar, olha qual é a ordem da multiplicação. O 40 não é o numerador? E o 8 mil também não é o numerador? Então o certo é fazer assim, ó, 40 vezes 8 mil. Aí depois você divide por 100. Mas existe um truquezinho legal que a gente chama de simplificar. Já ouviram falar disso? Simplificar? Simplificar é para, como o nome está dizendo, simplificar seus cálculos. Como é que eu simplifico uma conta dessa? Toda vida que estiver multiplicando, o numerador pode simplificar com o denominador. Por exemplo, se eu chego ali no 8 mil e lá no 100, e eu divido em cima por 10 e embaixo por 10, você vai cortar um zero do 8 mil com um zero do 100. Já deixou de ser 8 mil, passou a ser quanto? 800. E deixou de ser 100, passou a ser quanto? 10. Mas eu posso fazer de novo isso, ó. Divido por 10 de novo, ó, corto um zero de cima. Divido por 10 de novo, corto um zero de baixo. Tranquilo? E agora, ficou quanto a conta? Ah, olha como a conta era difícil, ó. 40 vezes 8 mil dividido por 100. Quanto é agora a conta, hein? 40 vezes 80 dividido por 1. Não é não? Dividir por 1, precisa fazer essa conta? Não. É só 40 vezes 80. Aí um jeito bem facinho. Quanto é 4 vezes 8? Aí, professor, deixa eu pegar a calculadora aqui. Precisa? 8, 4 vezes, né? 8, 8, 8, 8, 32. 4 vezes 8, 32. Quantos zeros ainda tem sobrando aí? 2. O 32 com 2 zerinhos depois dá quanto? 3.200. Precisa de calculadora para uma conta dessa? Pelo amor de Deus, não precisa. Tá legal? Agora, professor, mas na prova eu vi que era assim, 73,4% de 85,7%. Aí lascou, né? Aí vai pro papel, porque você não vai ter seu celular na hora da prova,
o celularzinho ajuda sempre na continha, né? Mas na prova não tem celular. Então a gente tem que treinar as continhas de multiplicação e de divisão. Tá certo? Não vá para a prova sem ter aprendido em casa a fazer as contas de multiplicação no papel. Certo? Peça seu professor da escola, peça o seu filho, o seu amigo. Se você tiver há muito tempo sem fazer essas continhas, veja como é que faz, porque não vai ter calculadora na prova. Tem que saber fazer essas contas. Então, são contas um pouco trabalhosas às vezes de fazer. Tá joia? Vamos ver outro caso aí, ó. Então, 40% já sabemos que é o quê? 40 sobre 100. Ou 4 sobre 10. Ou ainda, 2 sobre 5, né? É só ir simplificando a fração. Beleza. Ou simplesmente 0,40. Tá joia? Pessoal, se fosse 4%. Agora, 4% é 4 dividido por 100. Beleza? 4 dividido por 100, dava para simplificar por quanto, hein, moçada? 4 dividido por 100, dava para simplificar por quanto? Dava para simplificar por 2, se eu quisesse? Dava, não dava? 4 dividido por 2 ia dar um 2. E 100 dividido por 2 ia dar quanto? 50. Eu podia botar 2 sobre 50. É a mesma coisa, tá bom? Ou ainda, eu posso dividir. 4 dividido por 10, toda vida que você divide por 10, o truquezinho é voltar uma casa com a vírgula. Quanto tem o número 4, é 4,0. É 4 é 4,0. Se a tua vírgula, 4,0, voltar uma casa, fica como? 0,4. Se voltar mais uma casa, 0,04. O segredo é assim, ó. Se o denominador é 100, tem 2 zeros, tu vai voltar 2 casas. Vai ficar 0,04. Tá joia? Se fosse, por exemplo, 400%, como é? Uma coisa pode aumentar 400%? Pode ou não pode? Pode, né? No ano de 1950, não sei quanto tempo atrás, né? O salário mínimo em dólares era, sei lá, 100 dólares. Hoje, vamos ser bem otimistas, né? Hoje o salário mínimo aumentou 400%. Ora, quanto é 400%? É 400 por 100. E quanto é, galera, 400 dividido por 100? 4. Então, quando eu digo que aumentou 400%, ele aumentou 4 vezes. Em outras palavras, se custava 100, passou a custar agora quanto? 400. Tá legal? Então, ele aumentou, na verdade, 300, né? Se você for olhar. Tá bom, pessoal? Entendido, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos ver outro aqui, ó. Isso aqui, ó. Pensa aí. Vocês viram essa mensagem no Facebook dessa semana? Ó, já somos 5 mil no Facebook. Por que é só 5 mil, hein? Ixi, a pessoa tá querendo demais, né? Levanta o braço aí quem ainda não é amigo do Facebook do Academia Enem. Levanta o braço. Quem ainda não é amigo do Facebook. Pô, vamos ser, né? Pedido de amigo, né? Pedido de amigo. Seja amigo do Academia Enem, tá certo? Então vamos entrar no Facebook. Tem gente, professor, mas eu tenho o rabo preso. Eu não posso botar meu nome no Facebook, porque se eu botar, minhas ex-namoradas vão me achar. Meus ex-namorados vão me achar, né? Então bote um nome fictício, né? Garota de Ipanema, né? Garota da Praia de Iracema, bota alguma coisa assim, para ninguém saber que é você. Não bote a foto, mas participe, né? Entre no Facebook para você receber as informações. Toda semana nós estamos bombardeando vocês com informações. E que vocês também possam dar as opiniões de vocês sobre o nosso projeto, tá bom? Eu nesse encarte aí, nós somos 5 mil. E tivemos a notícia essa semana, começaram a ver as propagandas, né, na televisão, do aumento do número de vagas. Foi tão bom, foi tão legal, né, a vinda do prefeito para cá, que ele achou tão lindo isso aqui, que ele resolveu aumentar o número de vagas. Era para 6 mil, agora é para 8 mil, tá certo? Então, mais participar do nosso projeto. Isso para a nossa cidade é muito importante, pessoal. Você diz, professor, é ruim porque aumenta a concorrência, né? Não vamos ser egoístas, vamos estudar, que tem vaga para todo mundo, né? Se a gente realmente se preparar. Mas é interessante que mais pessoas possam participar. Você não está aqui, então é interessante que um colega seu, um irmão seu também venha participar.